E no capítulo desta segunda-feira, dia 16 de agosto, na novela Topíssima, André vai pedir para outro policial segurar as pontas na delegacia. Diz que ele e Graça precisam descansar, pois no outro dia vai ser bem cheio, já que vão continuar as investigações do caso de Lara Alencar. Almeida responde que pode deixar com ele, que vai estar tudo no esquema, tudo certo. Mas antes de André sair da sala, é surpreendido por Dagoberto e Leonardo. Eles pedem licença e dizem que vieram ver o Pedro. André manda a Graça então buscar o bandido na cela, que ele tem visita. Nesse intervalo, Leonardo agradece ao delegado por ele ter cumprido com sua palavra, pois ele um dia desacreditou que essa quadrilha da Veludo Azul fosse pega. André responde que espera que Mão de Vaca esteja menos decepcionado com a polícia agora. E Dagoberto completa a frase dizendo que toda profissão tem gente boa e gente ruim. Leonardo respira fundo e diz que o pai dele está nesse outro grupo. Fala que agora está tudo tão claro para ele que não sabe como foi tão cego durante todo esse tempo. André diz que ninguém desconfiava e Leonardo responde que durante muitos anos ele quis afeto e respeito do pai e nunca entendia o porquê não conseguia. Dagoberto fala que eles achavam que ele não tinha tempo, que Pedro era ocupado por ser policial. E Leonardo diz que ele sempre foi o último na lista de prioridades, na fila do Pedro. Não importa o que ele fizesse, isso se ele tivesse na lista, pois acha que, na verdade, ele nunca fez parte da prioridade de Pedro e se emociona bastante ao falar disso. Em outra cena, na República, os jovens recebem a notícia que Edson morreu. Todos ficam abismados e diz que ele, quando se envolveu com Pedro e Paulo Roberto, sabia onde estava se metendo, que ele cavou a própria cova. Já na delegacia, Pedro, debochado, diz para Dagoberto e o filho que ele não merece ouvir aquele discurso adocicado dos dois a essa altura do campeonato. Dagoberto dá uma bronca nele, diz que estão falando do sentimento do filho de Pedro, da dor, da mágoa e a decepção que Pedro causou em Leonardo. Leonardo fala para o tio deixar, pois Pedro não sabe o que é ter sentimento ou qualquer cuidado pelo outro. Dagoberto responde que não é possível que Pedro não sinta nenhum arrependimento do que ele fez. Pedro responde que não se arrepende de nada, ou melhor, se arrepende sim de não ter sido mais rápido, de não ter feito mais grana, mais rápido ainda para ter ido embora antes de ser pego. Mão de Vaca diz que ele só pensa nele, que achava que ele poderia se desculpar. Pedro chega bem perto do rapaz e fala que se arrepende de ter deixado Leonardo vir ao mundo. Dagoberto se revolta ao ver aquilo e levanta, pega Pedro pelo braço e diz para ele se calar, pois vai arrebentar ele na porrada ali mesmo. Pedro fala que se ele era para ser sincero, está sendo, e diz que, tirando a parte biológica, ele não foi responsável por nada de Leonardo. Mão de Vaca, extremamente triste, fala que não sabe como ele quis ser amado por Pedro, e Pedro responde que Leonardo é um fraco, igual o tio dele, sentimentaloide, os dois, e a culpa é de Dagoberto de ter criado Leonardo para ser um chorão e um babão. Dagoberto responde que ainda bem que foi criado por ele, e não por um bandido, traficante e mais outras coisas iguais ao Pedro. Leonardo se aproxima do pai e fala que ele foi a única pessoa que teve algum sentimento por Pedro, mas que agora o sentimento está morrendo e ele está passando a ser um nada para ele,
assim como Pedro é para todo mundo. Um nada, pois Pedro não tem ninguém. Pedro ri daquilo e começa a gritar por Almeida, para o policial tirá-lo dali, daquela gente chata que ele não está mais aguentando. Em outra cena, Antônio vai visitar Sofia em seu apartamento. Sofia fica toda feliz ao receber flores do seu amado. Diz que são lindas. Andréia fala que realmente são lindas e diz que Fernando também poderia ter trago uns matos para ela. Logo depois é surpreendida por Fernando entrando na sala também com flores. A menina fica toda boba e alegre. E Canarinho também surpreende, ele entra logo após trazendo flores para Clementina, dizendo se a mulher achava que somente ela não iria ganhar flores. Canarinho diz que tudo foi muito bem combinado, com muito carinho para as três. Enquanto isso, na República, Dagoberto conversa com Leonardo e acaba confessando um segredo. Diz que depois do que aconteceu com eles e Pedro na delegacia, ele não quer mais nada escondido. Leonardo fala que concorda, mas diz que não tem nada escondido do tio. Dagoberto responde que é ele que precisa confessar, pois quem ama confia e não deve mais mentir nem esconder nada do passado. Dagoberto começa então dizendo que se apaixonou por uma mulher, uma atriz que Leonardo conheceu. Leonardo se espanta e junta as peças e pergunta se essa atriz é Lara. Dagoberto confirma e diz que é a própria. Confessa que foi amante dela por um tempo, que tiveram um caso e que acabou muito mal, que recentemente ele descobriu que teve uma consequência, uma filha, e fala que Andréia é filha dele. Leonardo fica assustado e responde que essa história que ele contou é a mais maluca, pois nunca imaginou que ele e Lara seriam amantes. Leonardo pergunta se Andréia sabe de tudo isso, e Dagoberto responde que não, que o resultado do exame sairá naquele dia, pois ele enviou um tufo do cabelo da menina para o laboratório. Dagoberto também confessa que no passado bebia muito com Lara e eles acabaram saindo na viatura da polícia, os dois bem bêbados, e nesse momento ele atropelou um morador de rua. Diz que Lara mexeu os pauzinhos dela, gastou uma fortuna e escondeu o caso, e fala ainda que não se orgulha disso. Leonardo então abraça o tio e diz que ele mesmo precisa se perdoar. Obrigada a você que assistiu até o final. Não esquece de se inscrever se ainda não foi inscrito e até os próximos resumos.